O presidente aí partindo pro jogo, rapaziada. Obviamente que passam para mim e eu dou o aval, a canetada junto com a Model. Simples assim. Agora, o Jean pode estar jogando bem ou mal, também não quero falar para não falar do jogador. Mas o cara não pode ser convocado para a seleção chilena e ser ruim. Vocês têm informação sobre o Jean? Eu acho que o primeiro tempo foi muito ruim. A gente tem que ter muita autocrítica. No primeiro tempo a gente jogou sem vergonha. E segundo tempo a gente melhorou, mas não nos alcançou. Eles têm um time muito qualificado. A gente fez um grande esforço, mas tem que seguir trabalhando. Tem que ser humilde. Tem que trabalhar mais, tem que ter mais sacrifício e tem que melhorar muito. O do final foi... A gente sentou de respeitar por lo que o jogador dele fez, mas foi parte do jogo. Fez aqui. A gente tem que ter muita autocrítica, muita vergonha para melhorar. Estamos na fase ruim, tem que fazer-se responsável a gente e trabalhar o doble para devolver a nossa torcida o que merece. A barreira vai virar baile. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos. Boa noite, um abraço, um casaca no coração de cada um de todos nós. Ótima noite de segunda-feira, esse finzinho de noite de segunda. Vamos falar de muita coisa importante do nosso Vasco. Vamos repercutir, é claro, vexame mais um para a conta, né, do Clássico dos Milhões no último sábado pelo Campeonato Carioca. Eu vou trazer para vocês um retrospecto. As pessoas falam muito de forma superficial. 30 jogos, 2 vitórias, tá? Mas eu vou trazer para vocês, vou colocar na tela para vocês verem aí o retrospecto entre Vasco e Flamengo nos últimos 30 jogos. Eu poderia colocar mais, mas aí entra uma conta de mais de 10 anos atrás. Então, só dos 30 jogos para cá, né? Vamos falar, é claro, do mercado da bola. Parece que o Vasco está acertado com Benjamin Garré e também com Nuno Moreira, né? Saiu informação agora na parte da noite que o Vasco estaria disposto, já estaria tudo certo com o jogador e também com o Casapia, porque o Vasco parece que vai pagar a multa rescisória do atleta. Vamos aguardar, porque com o Bruma estava tudo certo também. Vocês viram aonde deu ou aonde não deu, né? Acabou que a parada melou ali porque o Benfica entrou na situação. Mas esquentou bastante essa história aí, né, de Nuno Moreira aqui no Vasco, a situação também do acerto aí com Benjamin Garré. É aguardado inclusive nessa semana para chegar aqui no Rio de Janeiro. Tomara que realmente chegue para poder vestir a camisa do nosso gigante. Eu vou falar, é claro, com vocês sobre o Campeonato Carioca, né, que agora embolou de vez. O Vasco disputou 2 clássicos, não fez nenhum ponto, né? Empatamos com o todo-poderoso Sampaio Corrêa, uma vergonha, né, para a história do nosso clube. Depois perdemos na verdade, antes perdemos para o Fluminense, empatamos com o Sampaio Corrêa e perdemos para o nosso arquirrival também no último sábado. Então isso aí complicou a parada. O Vasco entra em campo na última rodada do Campeonato Carioca com a corda no pescoço diante um Botafogo, um mistão do Botafogo, que o Botafogo vai disputar a final da Recopa Intercontinental diante a equipe do Racing de Avellaneda da Argentina. Então o Vasco só depende de si mesmo, mas o Fluminense está coladinho. A gente vai falar dessa situação aí do Campeonato Carioca. O nosso elenco já viajou para Cariacica, no Espírito Santo, para enfrentar amanhã, nessa noite de terça-feira,
a equipe do União Rondonópolis pela estreia da Copa do Brasil, né, o mata-mata milionário aqui do nosso futebol. Vamos repercutir aí a lista de atletas que viajaram para o Espírito Santo, jogadores que podem voltar à equipe titular, jogador que ficou de fora, Maxime Domingues, não viajou. A gente vai falar também, é claro, sobre toda essa situação aí. Como eu já mencionei, vamos falar sobre Benjamin Garré, sobre o Nuno Moreira. Parece que o Vasco está acertado com esses dois atacantes aí. Se é realmente acontecer, excelente notícia, eu vou explicar isso aí para vocês já já. Vamos falar também sobre volta, né? Tivemos 3 jogadores voltando aí do Sul-Americano Sub-20, e eu vou explicar para vocês aqui, meus amigos, uma situação muito importante, que muita gente bate no Pedrinho, ou bate em nós youtubers, mas talvez não tá ligado no que está acontecendo na vida financeira do Vasco. Tá? Vou trazer para vocês o levantamento raso que eu fiz aqui, através da internet mesmo, tá, gente? Foi dados que o próprio Vasco divulga, reportagens, né? Em relação à receita do Vasco para esse ano. Vou provar para vocês como que o Pedrinho está se colocando em contradição, e tem torcedor abraçando esse papo de maluco da diretoria do Vasco, que não dá para contratar. Eu vou explicar para vocês, dá para contratar sim, sem fazer loucura, mas dá para contratar, e eu vou mostrar para vocês por A mais B. E outra coisa, tem muita coisa aí obscura em relação a contratos de patrocínios do Vasco. Como assim, Álvaro? É isso mesmo. Tem muito patrocinador do Vasco que ninguém fala nada. Quanto paga, quanto pagou e quanto vai pagar para o Vasco. Por que esse segredo? Por que esse silêncio? Por que ficar a 7 chaves? Torcedor, você sabe quanto que o Vasco arrecadou ano passado com a capa, com venda de camisas? Na verdade ninguém sabe, porque o Vasco não divulga. E para onde vai esse dinheiro? A gente vai falar, é claro, sobre todas essas situações. Então, dito tudo isso aí, vamos embora, que está começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é isso aí. Como a gente acabou de falar agora no início, já eu vou falar do mercado da bola. Vamos falar da partida contra o União Rondonópolis, também sobre o Campeonato Carioca. Logo de cara aqui, Copa do Brasil também, enfim, outras situações, né? Mas logo de cara, eu quero começar falando com vocês sobre a situação do clássico do último sábado. Eu, como vocês viram, eu não coloquei vídeo no domingo. Fiquei muito consternado, muito chateado, não só por perder para o nosso arquirrival, mas a forma como foi, né? Na minha humilde opinião, acho que para todos os vascaínos não foi apenas um 2-0. Esse 2-0 ecoou no fundo da nossa alma como se fosse 4-5, porque é mais uma derrota para conta. Por que eu estou falando isso? Porque são nos últimos 30 clássicos, tá? Nos últimos 30 clássicos entre Vasco da Gama e Flamengo, Flamengo e Vasco da Gama, são 12 empates, apenas 2 vitórias do Vasco e 16 vitórias do Flamengo. Isso mesmo, torcedor, 16 vitórias do Urubu, do nosso arquirrival, apenas 2 vitórias do Vasco e 12 empates. Tá? Só para vocês terem uma noção, as únicas 2 vitórias que o Vasco teve nesses 30 clássicos aí, nos últimos 30 clássicos contra o nosso arquirrival, foi lá em 2016, 2-0 Vasco, e em 2021 aquele 3-1, né, com o Morato, né, que enganou a torcida do Vasco, né, a gente pensou que aquele time do Vasco poderia fazer alguma coisa, né, foi aquele time que não subiu para a Série A, né, vocês lembram daquele time, né, que o Alexandre Pássaro montou? Pois bem, aquele time ali fez um 3-1 no Urubu lá em 2021, de lá para cá, meus amigos, o Vasco acumulou vários vexames, derrotas e empates para o nosso arquirrival, sem contar que foram 2 vezes perdendo de 4-1 para eles, e a histórica, né, a goleada histórica famigerada ali do ano passado de 6-1. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós precisamos de uma mudança de atitude no Vasco. Tá? Porque entra presidente e sai presidente, desde ali quando o Eurico Miranda faleceu, entrou ali o Alexandre Campelo, né, que supostamente esperava-se que iria assumir o bastão por ser da escola, vamos dizer assim, do Eurico Miranda. O Campelo foi médico do Vasco na gestão do Eurico Miranda, trabalhou ali na gestão do Eurico Miranda. Todo mundo imaginou assim, o Campelo vai assumir o bastão, vai manter aí, né, os modos operantes do Vasco
assim como fazia o Eurico Miranda. E não foi o que a gente viu, né? Vocês lembram? O Campelo até foi lá, trouxe o Maxi Lopes, né? Foi lá também na Argentina buscar o Cano no Independiente, montou aquele time ali bem mais ou menos. Chegamos ali a uma Libertadores em 2017 com o Paulinho, né? Hoje que está no Palmeiras, arrebentou no Galo, jogou bem lá no Bayer Leverkusen, estava em ascensão aqui no Vasco, tinha acabado de ser promovido ao profissional. Então foi aquela de lá para cá, né? A gente vê a mentalidade dos jogadores do Vasco mudando nos clássicos, né? Tirando aquele clássico totalmente fora da curva em 2019, aquele jogo histórico de 4-4, né? Ribamar fazendo um gol no finalzinho de cabeça, quem diria, né? Pois bem, tirando esse clássico fora da curva, esse 4-4 e essas apenas duas vitórias do Vasco contra 16 do nosso arquirrival, o Vasco não sabe o que é vencer do nosso principal rival do futebol, aqui no nosso futebol carioca e no futebol brasileiro. Então por isso que eu falo que precisamos de uma mudança de mentalidade. Porque parece que tem jornalista, setorista do Vasco, jornalista, youtuber, influência digital que se diz Vasco, que está achando normal, a véspera de um clássico contra o nosso maior adversário, falaram que o empate seria bom. Se você entrar nos canais que falam do nosso adversário, do nosso rival, você não vê ninguém falando da parte deles que o empate está bom. Então isso se chama o apequenamento, né? De lá para cá, os presidentes do Vasco da Gama, o Campelo, o Jorge Salgado, né? E agora o próprio Pedrinho, que falou, que faz e acontece, a gente vê um apequenamento muito grande. A gente não escuta falar que vai ter pagamento de bicho para o Vasco vencer o Urubu, coisa que o Eurico Miranda fazia. 1 milhão, 2 milhões de reais por jogo. Era isso mesmo, rapaziada. O presidente chegava no vestiário e falava, ó, é 1,5 milhão a mais hoje para vencer o rival. Vocês entendem? Tá faltando atitude da diretoria, tá faltando atitude das comissões técnicas do Vasco, ou são profissionais que ninguém nunca ouviu falar, água de salsicha, ou são ex-jogadores que estão no Vasco para ganhar um alto salário, mas que não tem gabarito para estar no Vasco. E aí a gente vai para os jogadores, que não correm, não se entregam, porque a gente viu um primeiro tempo onde só o Urubu jogava bola e o Vasco só corria atrás da bola. Parecia um jogo de profissional contra sub-15. Né? Léo Jardim pegando borboleta, sorte que o Varela estava impedido. Eu falo dessa situação, tem gente que fica chateado comigo. Léo Jardim é um ótimo goleiro, ajudou muito o Vasco em 2023 e em 2024. Estou feliz pela renovação de contrato dele, quero que ele fique no Vasco. Só que às vezes eu bato na tecla de que se o Vasco quer montar um elenco para brigar por título, para fazer frente a qualquer adversário aqui no Brasil, tem que ter outro goleiro de um nível acima ainda do Léo Jardim, que, repito, é um grande goleiro, mas já mostrou algumas deficiências no quesito sair do gol. Na bola aérea para sair do gol, ele tem algumas deficiências. Já não é a primeira vez que ele dá um molezinho aqui, outro acolá, no Campeonato Carioca em 2025. Para sorte dele, aquele gol foi anulado, como eu já mencionei, o Varela estava impedido. Mas a gente viu o Léo Jardim pegando borboleta, a gente viu aí o Lucas Freitas, o zagueiro que chegou aí de graça, o menino, jogando mais bola do que o João Vitor, que pode custar aos cofres do Vasco da Gama mais de 45 milhões de reais, né, batendo ali os gatilhos que estão estipulados em cláusula de contrato junto ao Benfica. A gente vê um Felipe Coutinho se arrastando dentro de campo, parece que está com 2 pedras amarradas em cada canela, muito pesado dentro de campo, escondido, sem personalidade para chamar um drible, para buscar uma jogada, para levantar a cabeça, por exemplo, e fazer o que a gente viu lá o Cebolinha fazer contra nós, que é levantar a cabeça de fora da área e meter um balaço, um chutaço, um golaço. Pois é, o Coutinho tem toda essa personalidade, essa marra para fazer isso diante a Portuguesa.
Mas por que diante do nosso maior adversário ele não tem essa personalidade? Mas o Felipe Coutinho teve muita personalidade nas férias dele para estar curtindo festinha lá no Nordeste com o Bruno Henrique. Isso mesmo, o Bruno Henrique, atacante do Flamengo, ele que meteu o primeiro gol de pênalti, é ele que não perde a chance de falar mal do Vasco e debochar do Vasco quando é perguntado sobre o nosso clube na mídia. Pois é, tava lá Felipe Coutinho e Bruno Henrique dançando de guere-guere nas férias. Aí a gente vê o nosso presidente Pedrinho falando há 15 dias atrás, numa festinha da Ferge, de comes e bebes, de lacração, que só serve para isso a Federação Carioca de Futebol, Pedrinho falando que o nosso elenco está cansado, que a perna do jogador pesa, porque é normal devido à fadiga. O engraçado, né, gente, é que porque eu vejo assim, só o Pedrinho falando que os jogadores do Vasco são coitadinhos que estão cansados. A gente não vê o presidente do Urubu reclamando, a gente não vê os presidentes do Botafogo reclamando, o presidente do Fluminense reclamando, o presidente do Santos, do Corinthians, o do São Paulo, o do Internacional, o do Grêmio, a gente não vê. Então parece que o campeonato começou antes só pro Vasco, não começou para todo mundo, sabe? E outra coisa, né? Os nossos jogadores tiveram um mês de férias. Rapaziada, para quem ganha 100, 200, 300, 400, 500 mil, 800 mil, 900 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio por mês, que é o caso desses jogadores aí, você pegar 30 dias para descansar. Se não descansar, esqueça tudo, ninguém mais vai descansar nesse planeta, né? Vamos ser bem sinceros. Então, os caras estão cansados do quê? De jogar bola, de fazer o que eles ganham para fazer. Porque antigamente o jogador de futebol fumava cigarro. Não estou fazendo campanha para uso de nada aqui não, tá? Só estou mostrando para vocês como é que as coisas mudaram para pior dentro do Vasco. Antigamente jogador de futebol fumava cigarro, jogador de futebol ia pra balada, bebia, jogador de futebol passava 2 noites na farra, chegava no clássico contra o Flamengo, corria que nem maluco, jogava muita bola e ganhava jogo. Hoje em dia jogador de futebol não bebe, não fuma, não namora, não sai de casa, não faz nada. E chega no clássico, tá todo mundo morto. Tá todo mundo cozido. Então tem gente achando que isso é normal. A gente vê, por exemplo, a Vasco TV falando antes do jogo, através do Acácio, que na minha opinião, como comentarista, foi um ótimo goleiro, ponto, tá? Já tô de saco cheio também daquela patotinha da Vasco TV. A Vasco TV falando que o empate seria muito bom pro Vasco. Então a gente vê a própria televisão oficial do Vasco, faltando minutos antes para o jogo começar diante do nosso maior rival dentro do Maracanã, se contentando, antes mesmo da partida começar, com o empate. Então isso se chama apequenamento. A gente vê, por exemplo, o menino lá do nosso rival Wesley, atacante do Flamengo, deitar e rolar, correndo, comendo a bola para cima do Vasco, enquanto os laterais do Vasco estão cozidos na paçoca. Estão mortos. Álvaro, mas está muito calor no Rio de Janeiro. Álvaro, é um desgaste enorme. Mas peraí. Mas o sol que brilha para um não brilha para todos no Rio de Janeiro? O calor não está igual para todo mundo? Eu não estou entendendo, torcedor. Por que essa desculpinha só serve para o elenco do Vasco e a gente vê os nossos rivais sempre com preparamento foi bom, hein? Com preparo físico muito melhor do que o nosso, os departamentos médicos dos nossos rivais muito mais assertivos do que o nosso. Vocês estão vendo a novela aí com o GB, Coutinho que nunca está bem, o Lucas Oliveira que já está dodói. Todo mundo que chega no Vasco fica lesionado, demora muito tempo para poder voltar. Sabe como é que é? Então assim, o Payet que nunca consegue estar em forma. Aí a gente vê um Verratti com 36 anos, que corre que nem um maluco o jogo inteiro. Graças a Deus não teve nenhuma lesão até hoje. E tem jogador com 28, 30, 32, que é o caso do Alex Teixeira, cozido também. Que é o caso do Souza, o próprio Felipe Coutinho, o Payet. Todo mundo morto, gente. O Payet pegando bola, dominando para tocar, para poder devolver a bola para o companheiro de ataque ou voltar no meio campo. Gente, já falei, falo de novo. Para fazer isso que o Coutinho e o Payet estão fazendo no Vasco, sobretudo em jogo grande, porque para jogar fácil, para jogar bem contra a Portuguesa, contra a Olaria, contra qualquer um que joga no Vasco. Agora eu quero ver jogar bem, jogar bonito contra Flamengo, contra Corinthians, contra Botafogo, contra São Paulo, Fluminense, porque aí é a hora do vamos ver, aí é a hora do pega pra capar, jogar bonito contra um Internacional, contra um Grêmio, contra um Bahia, que tem um time bem qualificado, contra um Fortaleza. Não, a gente vê o Vasco jogando muito bem contra time com todo respeito, que não joga em lugar nenhum,
E quando chega a hora da verdade, que pega um Palmeiras, que pega um time grande, é sempre esse balde de água fria, porque jogadores cozidos dentro de campo, preparo físico péssimo, departamento médico péssimo, diretoria amadora, imprensa, setoristas do clube que já estão com pensamento de apequenamento do Vasco já há muito tempo. E esse pensamento vem sendo implementado através das últimas gestões, porque ficou normal. Ficou normal. Tem torcedor falando, gente, mas o Vasco jogou bem no segundo tempo, 15 minutos. Perdemos de novo. O que adianta jogar bem 15 minutos e perder mais uma vez para o nosso maior rival e a torcida dos caras gritando, olé, olé, opa. Falando em torcida, não vou passar o pano aqui não. Eu vi muita gente querendo passar o pano porque a torcida do Vasco cantou o jogo inteiro. Não. A torcida do Vasco cantou, fez a parte dela, mas o jogo inteiro não. Tá? Inclusive, a torcida do Vasco estava em menor número no Maracanã. A torcida do Vasco tem que parar com essa síndrome também, de querer achar que tudo do Vasco é o melhor do mundo e tudo dos outros não presta. Vamos ser humildes aqui, torcedor, né? Vamos dar uma baixadinha na bola, vamos deixar de ser hipócrita. Eu falei do Botafogo esses dias aí que não fez a parte deles no Maracanã contra o Flamengo, e o Vasco fez igualzinho. Álvaro, mas a fase é ruim, o time não joga, porque o presidente... Concordo, beleza, mas até num clássico, para ficar mais feio ainda, tinham 44 mil torcedores no Maracanã, se tivesse 16 mil do Vasco era muito. Gente, vamos ser sinceros, rapaziada. Vocês acham isso normal? Eu tô acostumado, vou fazer 33 anos, eu sou de uma geração que eu era acostumado a ver Vasco e Flamengo no Maracanã para 90 mil pessoas no mínimo. E outra coisa, metade preto e branco e metade preto e vermelho, igual para os dois lados. Aí a gente já tem uma diretoria pífia, um departamento médico fraco, um preparo físico fraco, jogadores com a mente pequena, que não tem gabarito para estar no Vasco, essa é a grande realidade, uma imprensa que cobre o Vasco tendenciosa e rendida, né? E a gente vê o torcedor também agora abandonando num clássico. Sabe o que me deixa mais chateado? Eu quero ver se a torcida vai abandonar lá em Cariacica, contra o poderoso União Rondonópolis. Lá em Cariacica é para jogar para 3 mil torcedores só. Lá é que eu queria ver abandonar. Mas no Maracanã era para a torcida do Vasco ter lotado o setor. Porque se não dá na qualidade, na técnica, tem que dar na raça, tem que dar no grito, tem que dar na força de vontade. É assim que funciona o Vasco da Gama. Então tá tudo errado. E é isso aí que explica. Álvaro, mas o time dos caras é melhor. Realmente, o time deles é melhor, mas eu já falei. Se não der na técnica, tem que dar na raça. O time do Vasco não tem sangue, não corre. E não é de agora contra o Flamengo, não. É do jogo contra o Volta Redonda, é do jogo contra o Fluminense, é do jogo contra o Boa Vista, é do jogo contra o Sampaio Corrêa. É um time sem alma, um time cozido em campo. Pronto, falei. Tá? Essa mentalidade tem que mudar. Tem que mudar, porque se não mudar essa mentalidade, com essa desculpinha que tá calor, com essa desculpinha de desgaste, como se só o Vasco sofresse, sendo que o sol tá brilhando para todo mundo aí, tá esquentando para todo mundo, né? Vai ser mais um ano brigando para fazer 45 pontos, tá? Tomara que eu esteja errado, mas se não mudar, é o que vai acontecer. Agora, mudando de assunto, quero falar com vocês aí da Copa do Brasil, tá? Eu me alonguei um pouco aí na questão do clássico, porque ontem, domingão, eu estava ainda digerindo tudo que aconteceu, eu não gravei conteúdo. Então por isso que eu me alonguei aí nessa questão do clássico, né, entre Vasco da Gama e Urubu. Mas se tratando da estreia do Vasco na Copa do Brasil, o Vasco vai jogar amanhã, terça-feira, 9h30 da noite, contra o União Rondonópolis, lá em Cariacica, no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade. A transmissão dessa partida fica a cargo do Sport TV e do Premier, tá, meus amigos? E olha só, os jogadores finalizaram os preparativos na manhã dessa segunda-feira no CT Moacir Barbosa, tá? Mais uma vez, Capasso não foi relacionado, eu não consigo entender também isso, tá? É muito contraditório essa situação, não consigo entender. A diretoria do Vasco muito fraca, faz silêncio quando não é para fazer silêncio, fala o que não é para falar para quem não deve falar, né? Por exemplo, em relação à contratação, vaza notícia toda hora, o que não é para falar para ninguém. O que é para falar, eles não falam nada para ninguém. É tudo ao contrário no Vasco. Se tratando então dessa partida
né? O Vasco já enfrentou o União Rondonópolis 3 vezes na história. Venceu uma vez e empatou 2. Olha que retrospecto, hein? Que vergonha, né? A nossa obrigação agora é vencer a equipe mato-grossense, tá? Por quê? Porque, meus amigos, mato-grossense não, a equipe... Enfim, é nossa obrigação vencer o União Rondonópolis. Por que é nossa obrigação? Porque se empatar, é pênalti. Não tem mais aquele regulamento do clube melhor ranqueado, se empatar na primeira fase, passa de fase. Não, não tem mais esse regulamento. Empatou, qualquer placar, pênalti. Então, o Vasco tem obrigação de vencer a equipe aí do União Rondonópolis. E olha só, os jogadores que viajaram para Cariacica para essa partida são os seguintes atletas: Alex Teixeira, Felipe Coutinho, o goleiro Daniel Fusato, Hugo Moura, Jair que está voltando, ele que sentiu a coxa na semana passada, está voltando, né? O Jean Davi, que daqui a pouco a gente vai falar desse jogador, o João Vitor, o goleiro Léo Jardim, o Lucas Freitas, Lucas Piton e o menino Lucas Zucarello, Matheus Carvalho, Maurício Lemos, que já estreou contra o nosso arquirrival, o menino Maxwell, o Alegria, o Pablo, o Paulinho, o Paulo Henrique, o Paiê, o Puma, o Rayan, que voltou do Sul-Americano Sub-20, o Souza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Esses são jogadores que viajaram para essa partida na estreia da Copa do Brasil. Só quero abrir um parêntese aqui do Lucas Zucarello, né? O Fábio Carilli colocando o Zucarello para jogar de ponta num clássico, sendo que o menino joga de meia, né? E o que acontece? Na minha humilde opinião, isso aí é um recado do Carilli pro torcedor, viu? Alô, torcida, vamos abrir o olho, tá? Tem gente batendo nele, beleza, ele tem a parcela dele também. Botou 5 jogadores no meio campo e o time não jogou nada. Não jogou nada. Mas, contra o Flamengo. Não quero voltar no assunto não, mas já voltando sem querer voltar. Quando ele bota o Lucas Zucarello jogando de ponta contra o nosso arquirrival, ele dá um sinal para a torcida o seguinte: olha, a diretoria não trouxe jogador para mim, não trouxe atacante, estou tendo que queimar um menino que é meia para botar de ponta porque eu não tenho jogador para botar para jogar. É isso que ele está sinalizando pra gente, viu? Então, galera, vamos se ligar. Antes da gente reclamar do Carilli, que realmente ele tem a parcela dele também, porque nem botar o Vasco para defender bem ele tá conseguindo colocar. Nem isso ele tá conseguindo, que ele é tão conhecido, né? Nem isso ele tá conseguindo fazer, né? Ele botou o menino para jogar de ponta, mas porque também não tem jogador. Pedrinho não deu jogador para ele, e isso é um sinal para todo mundo se ligar. Agora, se tratando aí do jogo contra o União Rondonópolis, o Paulo Henrique, tá? O Paulinho, tá, gente? Podem voltar aí ao time titular, até mesmo o Jair, tá? Podem voltar ao time titular. Lucas Freitas está cotado para jogar na zaga aí de titular. Ele que fez um bom jogo, apesar de todos os apesares, né? Foi o melhor defensor ali do Vasco contra o Urubu. Outra coisa, o meio-campo do Vasco não tem alma. Não corre, não marca. O Hugo Moura acha que é o Toni Kroos. Só quer jogar com a bola no pé para dar lançamento de 40, 50 metros, mas não marca, fica olhando o adversário a 4, 5 metros de distância. Isso não é marcação, isso é faz de conta, isso é assistir o jogo de dentro de campo, é qualquer coisa, menos jogar bola. E um jogador de meio campo de pegada de volância é obrigação tá fungando no cangote do adversário quando o adversário tem a bola. Então o nosso meio campo tem que começar a ter vergonha na cara e começar a correr, a marcar. Vamos parar com essa desculpinha do calor, porque eu vou falar de novo. O calor não é só para o time do Vasco, é para todos os times também. E por que só o time do Vasco está morto dentro de campo? Tá? Essa desculpa para mim não cola e não pode colar, porque se o torcedor deixar essa desculpinha passar, vai ser essa historinha o resto do ano. Escutem só o que eu tô falando aí para vocês, tá? O Pedrinho viajou depois, né? Não viajou junto com o elenco lá para Cariacica para esse jogo na estreia da Copa do Brasil. Surgiram rumores de que o Vasco poderia entrar com um time misto, com um time aí, né, meio que mistão, para enfrentar a União Rondonópolis. Então vamos lá. Não quer dizer que além do Vasco poder não chegar na semifinal do Carioca, já é uma vergonha, já é um ultraje para o tamanho do nosso clube, né? Quer dizer então que o Vasco vai se dar o luxo de correr o risco de botar tudo a perder logo na estreia da Copa do Brasil? Porque assim, os jogadores do Vasco, cozidos que são, preguiçosos que são, mais um jogo de Copa do Brasil.
É bom para eles viajarem, para tirar foto e se acharem os estrelas, que não são. Né? Ficar dando autógrafo pro torcedor carente, aí ficam se achando que são estrelas, mas não são. É mais um jogo só para isso. Agora, pro jogador do União Rondonópolis, é o jogo da vida dos caras, tá, torcedor? Eu acho que é isso que os jogadores do Vasco têm que começar a se ligar. Pro União Rondonópolis, esse jogo é uma final de Copa do Mundo. É a chance do cara mostrar o futebol dele pro Brasil inteiro em rede nacional contra um time gigante que é o Vasco. É a chance do cara conseguir um contrato numa equipe de primeira, de segunda divisão. Vocês entendem? Então, assim, as pessoas acham que futebol é só bolinha no pé. Não, é correria. É correria. Porque um tempo atrás, falava-se que o futebol brasileiro era diferenciado pela qualidade técnica dos nossos jogadores. Aí depois daquele 7-1 contra a Alemanha, a máxima é: futebol não é mais só qualidade, futebol agora é físico. Tem que ter preparo físico, porque senão você fica para trás. Aí, até um tempo atrás, ficaram alguns jornalistas, o pessoal nesse mimimi, nessa palhaçada generalizada, de que é ou qualidade ou velocidade, ou qualidade ou imposição física, ou qualidade ou força. Vamos lá, meus amigos. A Argentina, a França, né? A própria Alemanha. Deixa eu ver, a Alemanha em 14. É isso mesmo. A Alemanha em 14, a França em 18 e a Argentina em 22. As últimas 3 campeãs das últimas 3 Copas do Mundo ganharam essas Copas do Mundo com essas duas características: muita qualidade e muita imposição física. Por que é que dá gosto de assistir aos jogos do Real Madrid? Os caras jogam muito com a bola no pé, mas correm demais. Tem velocidade, tem dinâmica, tem explosão, tem marcação. O atacante voltando para marcar. Aí aqui no Vasco não. O Coutinho acha que ele é a Cinderela, porque ele tem um pé de vidro, ele não pode marcar ninguém. Sendo que a gente vê até o Neymar no Santos voltando para marcar. A gente vê o Neymar, por exemplo, fazendo uma ótima jogada, sofrendo pênalti, batendo o pênalti, fazendo gol e dando outra assistência para mais um gol numa vitória do Santos. Enquanto a gente vê um Felipe Coutinho que faz um gol a cada 3 meses achando que é o Pelé. Desde que ele chegou no Vasco, ele não chegou efetivamente. Ele faz um gol bonito aqui, faz um negocinho ali e some. Essa é a grande realidade. Vou falar mais uma vez. Sou muito fã do Felipe Coutinho, sou muito fã do Dimitri Payet, se tratando até mesmo desse jogo de terça-feira da Copa do Brasil de amanhã. Se o Vasco pega R$1,5 milhão ao invés de pagar de salário para esses caras e dá, por exemplo, para o Alan Patrick, lá do Internacional, a gente ia ter um senhor camisa 10. A gente ia ter um senhor camisa 10 à altura do nosso clube. Mas o Vasco quer ficar insistindo nesse nepotismo, nessa patotinha, nessa panelinha. O Vasco virou um negócio de panelinha. É o Pedrinho com os amiguinhos dele de infância. Ele, o Felipe, aí vai lá e coloca o filho do Felipe, aí coloca o filho do Edmundo, o Edmundo nos bastidores, e o filho do amigo para ser jornalista, e o filho do outro amiguinho lá para ser assessor, a patotinha toda dentro do Vasco. E um amiguinho, Marcelo Santana, péssimo diretor de futebol para contratar, e coisa e tal. Aí traz o Felipe Coutinho. Eu fiquei muito feliz quando ele voltou, mas estou decepcionado. Hoje, 17, quase 18 de fevereiro, eu estou decepcionado sim com o Felipe Coutinho, sim. Não jogou metade da bola que a gente esperava que ele jogasse. Essa é a grande realidade. Mas falta ritmo. Mas nem começou a temporada. Peraí, pô, o cara daqui a pouco vai fazer um ano, gente. Daqui a pouco faz um ano que o cara tá no Vasco, o cara não tá jogando bola. Daqui a pouco faz um ano. Tá explicado por que o Aston Villa não quer ele lá na Inglaterra. Se ele não tá correndo aqui no Brasil, se ele não correu no mundo árabe, ele vai correr na Premier League, no campeonato mais disputado do mundo. Não vai. Não vai. Não vai. Então, meus amigos, é para ser bem sincero para vocês. O que falta no Vasco é meio campo com raça. Porque não há zagueiro também que aguente um time desse. Não tem zagueiro que aguente.
o seu Paulo Henrique, o seu Puma Rodrigues e o seu Piton são avenidas. Tá? A gente pode, por exemplo, pegar ali em São Januário, perto de São Januário, nas vias de acesso, a gente poderia conversar com o prefeito Eduardo Paes, ele é vascaíno, a gente poderia conversar com o prefeito do Rio, para ele, por exemplo, mudar o nome das avenidas. Pode colocar, por exemplo, a Avenida Puma Rodrigues, né? Depois fazer uma outra avenida, a Avenida Paulo Henrique, e fazer uma outra avenida, é a Avenida Lucas Piton. Por que não? Porque no Vasco nós temos essas 3 avenidas. Os nossos laterais só jogam bola aí ainda mais ou menos, bem mais ou menos, com a bola no pé. Sem a bola no pé, coitado dos zagueiros. Esses caras não marcam ninguém. O Hugo Moura não marca ninguém. O Matheus Carvalho, quando vai marcar, leva cartão. O Juan Esforza quase nunca entra, mas só tem qualidade para jogar com a bola no pé. Também não marca. O Tietê é o único ali mais lúcido nesse meio campo. E o Paulinho Paula. Mas o Paulinho Paula não é tanto a dele de marcar. O Jair, eu tô querendo ver ainda. Aquele Jair do Atlético Mineiro de 1 ano e meio, 2 anos atrás, que até agora não chegou aqui no Vasco. Faz um jogo muito bem, depois some. Aí faz um jogo mais ou menos, depois fica 4, 5, 6 jogos sumido de novo. Então o grande problema do Vasco hoje, claro, além da falta de atacante, de uma zaga que oscila muito, é o meio-campo morto do Vasco, gente. É esse meio-campo cozido. Observem, os melhores jogos que o Vasco fez no ano passado foram quando o meio-campo do Vasco amassou. Quando o meio-campo marcou, combateu, agrediu o adversário lá no campo defensivo ainda, sufocando a saída de bola do adversário. Quando o Vasco duplicou, triplicou a marcação, aí o Vasco ganhou os jogos. Agora, com esse meio-campo frouxo, o time que perde a bola, a zaga demora 3 meses para sair de dentro da área. O time perde a bola, já corre todo mundo para trás da linha da bola e faz a linha de 4. Ninguém vai atacar a bola. O que você faz? O que você fala para o seu adversário fazendo isso? Ó, vem que a gente está com medo. Ó, tá todo mundo aqui, ó, vem para cima, viu? É o que o Vasco está fazendo. O Vasco não combate, o meio-campo que não combate vai levar a bola nas costas o tempo todo. O tempo todo. Foi o que aconteceu contra o Fluminense, com aquele menino Riquelme deitando e rolando, ele e o Arias. Foi o que aconteceu diante do Urubu. E olha que o Gerson nem jogou. Então, para o Vasco passar de fase contra o União Rondonópolis, tem que mudar essa mentalidade. Tem que voltar a correr. Parar com esse estrelismo. Tem muita marra nesses jogadores aí que não ganharam nada com a camisa do Vasco. Ganharam nada. Nem Léo Jardim, nem Verrete, nem Piton, nem Felipe Coutinho, nem Payet, não ganharam nada com a camisa do Vasco. Felipe Coutinho ganhou uma Série B, mas Série B pra mim não conta, pô. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Os caras não ganharam nada com a camisa do Vasco. E vão ficar nesse estrelismo até quando? Essa lacração até quando? Com esse negócio de experiência com torcedor, e foto, e autógrafo, e não sei o que, tal, o torcedor merece. Mas esses jogadores estão merecendo esse assédio todo? Esses jogadores estão merecendo? Não estão, gente. E eu desafio a torcida do Vasco a chegar no jogo contra o Botafogo agora, na última rodada, e ir todo mundo para a Barreira, assistir o jogo nos barzinhos que tem ali na Barreira do Vasco, comendo ali seu cachorro quente, seu espetinho, tomando seu refrigerante, seu cafezinho, sua aguinha, sei lá o que é, ou no telão, mas não entrar no estádio. Não entrar no estádio. Álvaro tá maluco contra o Botafogo em São Januário, a gente precisa ganhar. Pois é, mas esse planejamento da diretoria é fraco. Enquanto a torcida do Vasco aceitar tudo, qualquer jogador meia boca vai ser empurrado goela abaixo do torcedor e vai ficar sempre esse time medíocre aí. Comemorando porque ficou em 10º colocado, comemorando porque fez 45, 46 pontos, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, para não ter perigo de cair. Levando o chapéu de todo mundo no mercado. Já que eu falei de chapéu, já falei do jogo, não tem nem muito o que ficar falando não, gente. Amanhã, no meu próximo vídeo aí, fiquem tranquilos, que eu vou trazer para vocês a provável escalação de Vasco e União Rondonópolis, tá? Vamos falar de mercado da bola agora. Surgiu uma conversa hoje pela manhã de que o Vasco teria feito uma nova proposta para o América do México pelo Brian Rodrigues, numa composição ali envolvendo o Jean Davi, tá? Isso mesmo.
Só que os mexicanos não são bobos. Hoje em dia todo mundo tem internet, tem celular, tem televisão. Eles sabem como é que o Jean Davi joga, né? Todo mundo tá vendo. Ou não joga, né? Pois bem, mas na mente do Pedrinho, o Jean Davi é craque de seleção chilena, né? É porque talvez o Chile deve ter sido campeão de Copa do Mundo, só que o planeta inteiro não viu. Só o Pedrinho. Deve ter sido isso, né? Porque o Pedrinho falou em alto e bom tom que não, porque ele é jogador de seleção do Chile, não é possível que o cara não joga bola. Ah, tá falando demais. Não, não tô não. Então faz o seguinte, para não duvidar do que eu tô falando, acompanhe o que o Pedrinho falou sobre o Jean Davi, há um tempo atrás, que eu já volto então. Obviamente que passam para mim e eu dou o aval, a canetada junto com a Model. Simples assim. Agora, o Jean pode estar jogando bem ou mal, também não quero falar para não falar do jogador. Mas o cara não pode ser convocado para a seleção chilena e ser ruim. Vocês têm informação sobre o Jean. No jogo que o Jean fez para o Bahia, contra o Vitória, ele fez um bom jogo. Pode ter caído de rendimento. Mas é um contexto. É um contexto que, de repente, faz com que ele não renda o que ele rende. Mas ele é bom jogador, pô. Só que para nós... Bom, então como vocês viram, né? Na cabeça do Pedrinho, no mundo imaginário de Nárnia, na cabeça do nosso presidente, né, o Jean Davi é um ótimo jogador. Só que não joga bola, né, gente? Pode ser bom jogador de videogame, pode ser bom jogador de peteca, pode ser bom jogador talvez de ping-pong, mas de futebol não é, né? Vamos ser bem sinceros, né? Então o que acontece? Quando é que o América do México vai aceitar essa transação? É nunca. É nunca. Então são essas coisas que eu não consigo entender. Falta humildade para o Pedrinho chegar, vir a público e falar, ó, fizemos errado, tá? Vamos rescindir com o cara. Vamos liberar o cara aí. Falta humildade e reconhecer. Esse rapaz não tem a mínima condição de jogar no Vasco. Não tem a mínima condição de jogar no Vasco. Não tem. Não tem. Aí bateu no peito que não ia fazer loucura financeira. Ano passado o Vasco precisando de zagueiro, o Pedrinho me trouxe esse cara. Trouxe o Emerson Rodrigues e o Maxime Domingues. Que de todos eles, o mais ou menos ali é o Maxime. Até agora também, que daqui a pouco também, se continuar nesse negócio também, daqui a pouco a torcida perde a paciência. Sabe? Então assim, tá muito difícil, seu Pedrinho. Tá muito, 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 muito difícil. Tá? Outra situação. Benjamin Garré. Segundo estão falando aí no Brasil inteiro, tá acertado, vai ser jogador do Vasco, é aguardado para chegar aqui no Brasil nos próximos dias para vestir a camisa do Vasco. Não foi nem relacionado para o último jogo lá do Krelia Sovetov. Tá? Então vamos aguardar, tomara que chegue. Não é um cracaço, meu Deus, tal, mas tem qualidade, sabe finalizar. É um jogador que era visto nas categorias de base do Vélez, né, por onde ele passou, do Grupo City, uma grande estrela, muito promissor. Mas ele teve uma sequência de lesões e isso cortou o ritmo dele, aonde ele não conseguiu brilhar. Mas ainda é novo e tem potencial. Tá? Ele tem potencial. Repito, não é um cracaço, mas é bom jogador. Agora é a gente esfregar as mãos e torcer para que ele se adapte ao futebol aqui do Vasco, morando aqui no Rio, nesse calorão, coisa e tal, para jogar com a camisa do nosso time. Porque qualidade ele tem. Né? Vamos torcer para que dê tudo certo. Se ele chegar também, tomara que chegue. Lloyd Augusto virou um grande mistério. Porque tem gente que fala que está muito perto, está por detalhes. Tem gente que fala que pode melar a negociação. Então, assim, a grande realidade é que o Lloyd Augusto nunca foi o plano A, né, torcedor? Vocês sabem disso, né? Nem o plano B. Essa é a grande realidade. Então o Vasco está ali levando em banho-maria o nome dele, tentando outros. Se não conseguir, vai nele. Escutem só o que eu estou falando. Agora, se tratando do atacante português Nuno Moreira. Tá? Isso mesmo, gente. O atacante Nuno Moreira, segundo aí o Lucas Pedrosa, né? Foi o Lucas Pedrosa que vazou aquela vez o nome do Bruma, né? Aí deu no que deu, né? Segundo o Lucas Pedrosa, Nuno Moreira é bacalhau. Né? O Lucas Pedrosa está afirmando que o Vasco chegou a um acordo com o jogador, com o empresário dele e também com o Casapia, tá? Isso mesmo, o Vasco chegou a um acordo com o Casapia para contratar o ponta esquerda de 25 anos, ele que é português, 1,75 m de estatura, joga como ponta direita, ponta esquerda ou meia atacante, mas a melhor posição, a posição primária dele
é ponta esquerda. Está avaliado no Transfer Market por 1,5 milhão de euros, 9 milhões de reais. Mas há quem diga que o Casa Pia está pedindo 3 milhões de euros, ou seja, 18 milhões de reais, aí, mais ou menos, né, de acordo com a cotação de cada dia do euro, né, gente? Agora, ele tem contrato com o Casa Pia até junho do ano que vem, de 2026, né? No caso, ele estaria chegando no Vasco em definitivo. Parece que o Vasco topou em pagar aí a multa rescisória dele ao Casa Pia, né? Ele foi revelado no Sporting, né? No Sporting Lisboa, lá no futebol português, nas categorias de base. Em 2021 jogou com a camisa do Vizela e agora em 2024 jogando com a camisa do Casa Pia. Na temporada 24-25, lá na Europa, não é igual aqui no Brasil, né? Cada temporada termina no seu ano lá. A temporada 25 começou no meio do ano passado e termina no meio desse ano, né? A temporada 24-25. Nessa atual temporada ele entrou em campo em 21 jogos, o Nuno Moreira marcou 5 gols e deu 6 assistências. São 11 participações em gols em 21 jogos, números maravilhosos. Cerca de 2 jogos para participar de um gol para um jogador de lado de campo. Ele que ainda é novo, mas não tão novo, já tem experiência. Inclusive o Braga de Portugal tem interesse na contratação dele, né? Torcer para a gente não tomar mais um chapéu daqueles, né? Mas os portugueses também têm interesse na contratação dele, justamente para substituir a saída do Bruma, que foi jogar no Benfica, né? Mas parece que o Vasco chegou a um acordo com o Casa Pia. O Casa Pia, por sua vez, pediu aí ao Vasco garantias financeiras, porque o Vasco contratou o Cleiton Silva junto ao Casa Pia no ano passado, não pagou tudo ainda, tem ali um parcelamento, né? E aí o Casa Pia falou: não, peraí, vocês não pagaram tudo lá aquela vez, então eu quero garantir agora, né, de que vocês vão pagar. Então o Vasco ficou de apresentar essas garantias financeiras ao Casa Pia para sacramentar a contratação em definitivo do atacante Nuno Moreira, português de 25 anos. Tá, meus amigos? Aí o próprio Cleiton Silva está emprestado para o Rio Ave, que é o clube do Evangelos Marinax, e o Rio Ave está sacramentando a compra do Cleiton Silva junto ao Vasco. E o Benfica já está de olho no Cleiton Silva e pode pagar o dobro do que o Vasco vai receber do Casa Pia. Então olha aí a salada, né, que o Vasco sempre fica no meio. O que me deixa sempre chateado é que o Vasco sempre fica no meio desses times de Portugal aí, sempre por baixo, né? Ou pagando caro, mais caro do que outros times pagariam, né? Ou vendendo mais barato do que outros times pagariam também os seus ativos. É isso que me deixa triste, mas Nuno Moreira, segundo aí está sendo noticiado, realmente pode ser jogador do Vasco. Não vou cravar nada aqui, porque vocês viram das últimas vezes aí o que aconteceu em relação ao jogador. Agora, se tratando aí de mercado da bola ainda, de janela de transferências, eu quero deixar bem claro para vocês uma situação aqui da saúde financeira do Vasco, tá? Tem muita gente falando assim, porque o Pedrinho tá certo, o cara não tem como fazer milagre, pegou o clube endividado, tá fazendo o que ele pode, porque não é fácil. Aí usam aquela frase, né, sem educação, né? Então vai lá no lugar dele, e faz melhor, não sei o quê. Para começo de conversa, eu não me candidatei a presidente do Vasco, nem tenho essa condição. Outra coisa, se ele se candidatou, é ele que morre com essa roupa. É igual o presidente do nosso país. Se o povo tá reclamando e o presidente do nosso país tá dodói, não tá aguentando a reclamação, ele que pensava antes de ser presidente. Não é por aí que funciona? Então, no Vasco não é diferente. Ninguém obrigou o Pedrinho a ser presidente do Vasco. Ele foi porque ele quis. Ele sempre soube do barril de pólvora que era e que é e que sempre vai ser o Vasco. Tá? Primeira coisa, a desculpa de dívida. O torcedor tá cansado de ouvir isso ano após ano. Todo mundo tá careca, tá cabeludo de saber que o Vasco tem dívida, assim como o Corinthians, o Fluminense, o Flamengo, o São Paulo, o Botafogo, o Inter, o Grêmio. Todo mundo tem dívida. Tá? Esse papinho de futebol brasileiro, do time tá com as contas ok, é mentira. Até o Palmeiras tem dívidas milionárias. Até o Urubu. Todo mundo deve. Cada um deve mais, outro deve menos. Um tá com a corda no pescoço, o outro nem tanto, o outro acabou de tirar a corda do pescoço, e aí por diante, mas tá todo mundo devendo. O Álvaro, você tá falando então pro Vasco sair se endividando que nem os outros fazem? Não, não é isso. Não é isso que eu tô querendo dizer. O Vasco tem que pagar as contas, tem que arrumar a casa, concordo, ok, tá.
Agora, essa falácia de que não tem dinheiro e de que o mercado está inflacionado, eu acho interessante, porque o mercado ele não fica inflacionado para o Fluminense, para o Santos, para o Botafogo, para o São Paulo, para o Grêmio, para o Inter, para o Bahia, para o Fortaleza, e só para o Vasco fica inflacionado. Não, Álvaro, porque jogador não quer vir. Ah, engraçado, que a folha salarial do Fortaleza e do Bahia no ano passado não passavam de 10 milhões de reais por mês. A do Vasco estava quase 20 milhões de reais por mês. Quem terminou o Campeonato Brasileiro melhor? Vasco, Bahia ou Fortaleza? O Vasco não, né? Fortaleza e Bahia sim, não foi? Então, tem gente que fala assim, futebol só se faz com dinheiro. Realmente, grandes jogadores, craques do futebol mundial, você não contrata sem dinheiro. Mas futebol também se faz com expertise, com inteligência, com maturidade e profissionalismo. Tá? Profissionalismo. Isso já foi provado por A mais B. Por A mais B. Tá? Então assim, só mostrar para vocês uma coisa aqui. O Vasco até agora não gastou R$1 para contratar jogador nenhum nessa temporada. Contratou 5 jogadores, não gastou nada. O goleiro Daniel Fusato, o Tietê, o meio-campista, os 2 zagueiros ali, 3 zagueiros, né? Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Maurício Lemos. Não é isso? Pois bem. O Vasco já dispensou Galdames, Rossi, Rojas, Serginho, Kehler, Léo Pelé, Rose e Maicon. Esses jogadores todos deixaram o Vasco do fim do ano passado para o começo desse ano. Sem contar ali o menino, o Calma Barros, que está emprestado, né, o Zé Vitor, que foi para outro time, o Miranda e coisa e tal. Sem contar esses caras aí. E sem contar os que ainda estão no elenco agora, que vão sair com certeza, né? Que é o Deluca, o Riquelme, entre outros nomes. Mas vamos lá. Aí tem gente que fala que o Pedrinho é coitadinho, que não tem da onde tirar para contratar jogador. 14 milhões e meio de reais da venda do Palácios, que estava no Colo-Colo, foi pro Boca. O Vasco tem direito à metade. Era 29 milhões. 14 milhões e meio é do Vasco. 9 milhões e meio de reais da primeira parcela da venda do Orediano para o Cincinnati dos Estados Unidos. 18 milhões de reais. 18 milhões de reais, tá? Da venda do Cleiton Silva, que está sendo acertado agora junto ao Rio Ave. 3 milhões de reais. 3 milhões de reais da venda do empréstimo do Leandrinho para o Al-Shabaab. 500 mil euros ou dólares. 2 milhões e meio de reais do mecanismo de solidariedade da FIFA da ida do Paulinho para o Palmeiras, que estava no Galo. 12 milhões e 300 mil reais da venda do Léo Pelé para o Atlético Paranaense, parcelado, mas é esse valor no total. O empréstimo de Eric Marcos ao Ludogorets, 810 mil reais, mais o Vasco, no meio do ano, se o Ludogorets contratar em definitivo, o Vasco pode receber mais 11 milhões de reais. Então, só nessa brincadeira, sem contar os 11 milhões, porque não aconteceu a compra ainda do Eric Marcos, mas só contando o empréstimo, nessa brincadeira aí, meus amigos, o Vasco já somou nesse ano, em recebíveis por venda de ativos, 60 milhões e 600 mil reais. Isso mesmo, 60 milhões e 600 mil reais o Vasco já tem, ou já recebeu, ou tem para receber nessa temporada de 2025. Vamos lá. O orçamento do Vasco, que foi aprovado pelo Conselho Fiscal no início da temporada do Vasco da Gama, para esse ano é de 500 milhões de reais. Isso mesmo, meio bilhão de reais. Ô Álvaro, mas tem as dívidas, tem a folha salarial do elenco. Então calma, vamos lá. Vamos lá então. Vamos começar pelos recebíveis, né? 130 milhões de reais por baixo, no mínimo aí, da Liga Forte União. Isso é por baixo porque isso é uma estimativa, ainda não foi fatiado certinho ainda para os clubes, tá, gente? Então, no mínimo por baixo, 130 milhões da LFU, da Liga Forte União, tá? 70 milhões de reais da Betfair. Isso mesmo, 70 milhões de reais da Betfair.
5 milhões de reais do BMG, 18 milhões e 600 mil reais da Intermac Assistência, 11 milhões de reais no mínimo por baixo dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. E uma média que o Vasco recebeu no ano passado e deve receber parecido ou mais esse ano, de bilheteria, em 76 milhões de reais. Sem contar o Zé Delivery e o R10 Score que patrocinam o Vasco, mais o Vasco da Gama, junto também o grupo Ambev, esses 3 patrocinadores, o Vasco não divulga para a torcida. Eu acho isso errado. O sócio, o torcedor tem direito a saber. Por que todos os torcedores dos outros times sabem quanto o seu time recebe e só no Vasco é essa bagunça? É uma briga, é um inferno dentro do Vasco para poder virar presidente do clube. O dinheiro entra e eles não falam quanto o Vasco recebe de patrocínio do Zé Delivery, da R10 Score e também da Ambev. É uma coisa que eu convoco vocês, convido a vocês a refletirem junto comigo. Outra situação aqui, são recebíveis. Tá? Deixa eu pegar aqui minha cola, aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Ó, então só desses recebíveis, meus amigos e minhas amigas, já deu 420 milhões de reais e 600 mil. É isso mesmo, torcedor. Isso mesmo, 420. Vou até falar de novo para vocês aqui rapidinho. Ó, 130 milhões da Liga da LFU por baixo. Tá? Por baixo. 49 milhões e 300 mil de premiação do Campeonato Brasileiro do ano passado. 60 milhões de reais até agora, mais ou menos, em recebíveis de ativos que foram vendidos. 70 milhões da Betfair, 5 milhões do BMG, 18.600 da Intermac Assistência, 11 milhões do Carioca no mínimo e uma estimativa de 70 a 80 milhões de reais de bilheteria. Sem contar Zé Delivery, R10 Score e o grupo Ambev. Só aí já totaliza aí 420 milhões de reais. Só aí. Só aí. Aí vamos lá. Plano de sócio torcedor. O Vasco arrecadou ano passado 32 milhões de reais com plano de sócio torcedor. Então a gente coloca aí mais 32 com 420, 452 milhões de reais. 452 milhões de reais. Isso sem contar os royalties das vendas de camisas e produtos oficiais do Vasco, que isso ninguém fala, ninguém toca nesse assunto, que eu acho muito errado também, ninguém tocar nesse assunto. Tá? Zé Delivery, R10 Score e Ambev. Eu quero saber, seu Pedrinho, quanto que é e para onde vai o dinheiro desses 4 patrocinadores. Eu sei que a capa só... ainda tem mais 600 mil da capa, tá, gente? Então vamos lá. Já pegando mais 600 mil da capa, dá quase 454 milhões de reais. O Vasco está pegando por ano aí. Não, nesse ano, quer dizer. Eu quero saber dos royalties das vendas. Toda camisa que coloco para vender é recorde. É fila de espera para comprar camisa nos sites. Para onde está indo esse dinheiro? E quanto que é? Cadê o dinheiro, Pedrinho? Por que ninguém fala sobre isso? Para onde está indo o dinheiro da Ambev, do Zé Delivery e da R10 Score? Então, torcedor, a gente observa que tem muita coisa errada no Vasco. Tem muita coisa nebulosa. É balanço financeiro que nunca bate. É o Pedrinho que prometeu transparência e não é transparente com o torcedor. É todo ano o Vasco batendo recorde de arrecadação e dobrando a dívida. O Vasco é um dos clubes mais contraditórios do Brasil, meus amigos. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. É por isso que é um inferno lá dentro. É uma briga atrás da outra por conta de cargo e cadeira lá dentro. Porque todo mundo sabe que o Vasco é a galinha dos ovos de ouro. Essa é a grande realidade. Aí vamos lá. Vamos começar a deduzir aí desses 460 milhões de reais. Tem as dívidas no RCE. Tem aí a folha salarial do Vasco, que hoje está na casa de 17 milhões por mês. Vamos colocar aí vezes 13, 12 salários mais o 13º, 221 milhões. E tem os jogadores que o Vasco tem que pagar. Paulo Henrique, Léo Pelé, Orediano, Piton, Esforza, David, Adson
e João Vitor. Isso é o que eu tô lembrando. Deve ter mais algum aí que eu tô esquecendo. Ah, é o Capasso também. Tá? Aí, gente, tem a operação do futebol, as viagens, que o Vasco vai jogar em Manaus contra o Madureira, leva 75 pessoas, né? É uma série de coisas assim, né? Mas aí, nesse caso, se eu não me engano, acho que foi a promotora do evento que pagou a viagem. Até aí, né? Tá. Mas olha só, você pagando as viagens, a operação do futebol, o salário, mantendo o clube em dia, você tira 221, bota mais 100 milhões aí pra tudo isso aí, 321. Pra onde tá indo os outros 180, quase 200 milhões de reais? Pra onde vai? Responda pra mim, torcedor. Pra onde vai? Vocês vão dizer pra mim que o Pedrinho pagou ano passado 150 milhões de reais em dívida, vai pagar esse ano mais 200? Ô, parabéns. Se fosse então em 4 anos o Pedrinho quase que deixa a dívida do Vasco em 300 milhões só. Se for assim, né? Se fosse assim, né? Então são essas coisas que eu falo pra vocês. Que tem muita coisa errada. E aí tem gente que fica com dó do Pedrinho. Não tem dó dele, não. Numa dele prometeu um monte de coisa pra torcida. Aí agora ficam assim, porque a relação em Pedrinho e Leila azedou. Azedou mesmo faz muito tempo, pô. O Lamarca prometeu que queria comprar o Neymar White e pulou fora. A Leila pulou fora. Os caras estão andando pro Vasco, estão nem aí pro Vasco. Essa é a grande realidade, tá, torcedor? Agora, mudando de assunto aqui, deixa eu falar com vocês sobre o Campeonato Carioca. O Vasco é o 4º colocado com 14 pontos e o Fluminense também tem 14. O Vasco pega o Botafogo, que é o 6º, que tem 13. Se o Vasco vencer, vai a 17. Se o Fluminense vencer, o Fluminense que pega o Bangu já rebaixado, também vai a 17. Só que o saldo de gol do Vasco é igual ao do Fluminense. Só que o Vasco tem mais gol marcado do que o Fluminense, mas o saldo é o mesmo. Tá? Então, aí tem gente de mimimi. É o seguinte, se o Vasco enfia 3-0 no Botafogo, o Fluminense teria que enfiar 5-6. É por aí. É por aí. O Vasco tem que parar de mimimi, pegar o time do Botafogo aí misto, time de garotada, dentro de São Januário e fazer a parte dele. É simples assim. É simples assim. E aí depois, né? É aquele Deus nos ajude nas semifinais e na final do Carioca. Eu não sei qual que é pior. Se é não chegar e passar vexame e chegar e também passar vexame. Não sei. Não sei qual que é pior. A gente torce para que dê certo, né? Mas vamos lá. A última rodada do Campeonato Carioca é Vasco e Botafogo, Flamengo e Maricá, Fluminense e Bangu, Sampaio, Correia e Portuguesa, Nova Iguaçu e Madureira, Boa Vista e Volta Redonda. Por incrível que pareça, o poderoso Madureira está 1 ponto acima do Vasco na tabela e o poderosíssimo Volta Redonda já está classificado para as semifinais. É isso aí, torcedor. É isso aí. E se a gente pegar jogadores do Volta Redonda, 98% deles não tem bola para jogar no Vasco numa Série A de Campeonato Brasileiro. Não tem. Vamos ser sinceros, não tem bola para jogar no Vasco numa Série A de Campeonato Brasileiro. Mas fizeram a parte deles contra todos os outros pequenos. Empataram contra o Vasco, deram a vida. E o Vasco não dá a vida. Meus amigos, precisa mudar muita coisa no nosso clube. Tô ficando por aqui, a gente se vê amanhã antes do jogo, amanhã mais cedo, tá? Nosso Expresso News bem mais cedo por conta da estreia na Copa do Brasil. A gente falar ali já as notícias do dia e também o panorama da partida, tá? Um abraço e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!